Olá, professor Alex. Eu vou falar aqui um pouco sobre a epopeia, que a epopeia ela surgiu como algo muito bem estruturado lá na antiguidade, né? Exigia que o poeta, que o autor ou autora tivesse um bom conhecimento da língua e exigia muito da questão de métrica e conhecimento. Isso, de certa forma, fazia com que a produção de uma epopeia fosse algo meio elitizado, porque não era qualquer pessoa que tinha capacidade de escrever ou até mesmo de ler ou entender todo tudo que uma epopeia queria passar. Por ser algo assim tão grande, com essa enorme limitação, né? Por ser algo assim tão limitado, naturalmente ela foi se transformando em algum outro tipo de arte. Ela foi sendo simplificada ao longo do tempo, assumindo uma linguagem até bem mais acessível. Ainda que a alfabetização só tenha se tornado popular pelo século XIX, as epopeias de antigamente se manteram vivas e foram fazendo muito sucesso ao longo das eras, né? Eram estudadas, lidas, relidas e usadas como base para algum tipo de estudo, né? Tanto da língua em questão, quanto da história e cultura, né? Junto com o pacote da epopeia, né? As epopeias antigas primárias e secundárias trazem essa coisa de trazem essa herança da humanidade, né? Traz a origem de povos, a origem, tudo de forma. Até hoje não se sabe muito bem o que tem de real, o que tem de falso, de fantástico nessas epopeias, principalmente as primárias, né? Uma dessas obras mais recentes de cunho secundário é a obra O Uruguai, de Basílio da Gama. Ela é uma epopeia até um pouco curta se comparar com as antigas, né, com as primárias e até algumas secundárias, mas ela é relativamente curta, mas ela é uma obra épica, narra um grande acontecimento, uma guerra com personagens e heróis de ambos os lados, né? Tal como na Guerra de Troia, você tem ali personagens de ambos os lados e um grande confronto acontecendo. A epopeia do Uruguai, ela descreve uma guerra travada entre dois grupos, os indígenas e os jesuítas contra os portugueses e os espanhóis. Parece que a guerra acontece por causa de um território que eles chamam de os Sete Povos das Missões. E por causa de um acordo entre Portugal e Espanha, a conquista desse território era algo muito necessário para eles ali. Só que os indígenas e os jesuítas, eles não queriam não estavam dispostos a deixar o local onde eles habitavam ali, né? Tem vários trechos onde personagens como o Cacambo, Caitutu e o Cepé falam sobre a origem deles, né? Sobre o fato deles estarem ali na terra. Esse é um poema épico. O Uruguai é um poema épico que exalta alguns personagens europeus, né, entre eles, obviamente, os portugueses e os espanhóis, mas ela traz também indígenas de uma forma bem lúcida, né? Eles são fortes na história, pelo menos eles são fortes, combativos e têm uma consciência muito grande da história e da origem deles. Essa é uma parte bem interessante da epopeia, que não coloca o índio algo bobo, né? Como uma criatura ingênua e fraca, né? Preguiçosa na maioria das vezes, né? Como já era de se esperar, os mais desfavorecidos nessa história não são os jesuítas, não são os portugueses, nem os espanhóis, né? Obviamente, os mais desfavorecidos são os indígenas, que têm que combater
a tecnologia da época, já a pólvora, canhão, entre vários outros apetrechos de guerra, tinham que combater a pólvora e o ferro dos colonizadores através do arco, da flecha, da lança, de talvez até um pouco de tática de guerrilha que eles usavam ali, que até garantiu a vitória deles na primeira parte da história. Mas ainda assim era uma coisa muito desleal o combate entre esses níveis de força. No Brasil atual, até hoje, você vê indígenas combativos, fortes e cientes da história deles, da memória cultural deles, tentando combater aí o desmando dos invasores, né, que somos nós todos. O indígena do Brasil ele é muito estereotipado, ele é visto como preguiçoso, como é alvo de muita chacota sempre que um indígena aparece fazendo uso de algum aparelho tecnológico, ele é alvo de chacota das pessoas, né? Como pode um índio usando celular, esse tipo de coisa. Como proposta de atividade envolvendo a epopeia, eu peço que os estudantes ouçam a música Faroeste Caboclo, da banda Legião Urbana. Ouçam a música e apontem qual relação dessa música, qual relação essa música tem com o gênero da epopeia. Essa é uma obra contemporânea, escrita lá nos anos 80, e basicamente a ideia é apontar o que ela tem, quais as características em comum entre a música, a letra dessa música e a epopeia, as clássicas, né? Até mais.